Fala galera, hoje eu vou estar fazendo aqui uma sidebar que abre e eu vou estar usando o objeto do JavaScript para fazê-la ao invés de simplesmente declarar as coisas de forma global. Eu acredito que fica bem mais organizado e vamos dar uma olhada aqui em como vai ser o projeto, né? Esse aqui é o site de exemplo, né, que eu já deixei pronto. Quando você clica aqui, ele abre a sidebar. E quando eu aperto no X, ele fecha a sidebar. Então vamos dar uma olhada no código. Está aqui o nosso código, um HTML simples. Eu já criei o HTML, o CSS e o JavaScript já. Então bora ver o que a gente vai fazer aqui. Bom, no HTML eu peguei já dois ícones lá do Font Awesome para a gente usar como o menu e o X, né, que fecha o sidebar. Eu criei para o sidebar uma div com id igual a sidebar. E aí dentro da div eu tenho o meu ícone de fechar a sidebar. E eu tenho uma UL, né, que é para colocar as categorias da sidebar. E aqui embaixo eu coloquei só um H1 para a página não ficar em branco. Eu já chamei meu JavaScript e também já chamei o meu CSS aqui. O HTML é só isso, bem simples. Bora aqui para o CSS. Então o CSS eu deixei ele pronto. Eu vou deixar o código dessa sidebar na descrição. Você pode pegar ela, vai estar no meu GitHub. Mas aqui o CSS eu deixei pronto, eu só quero que a gente se atente aqui a essa parte que está escrita aqui importante. Que é o quê? É importante deixar o z-index como o mais alto, para ter certeza que a barra vai ficar por cima de tudo. Outra coisa importante é o width, porque eu quero uma barra que abre de um lado para o outro. Então, eu coloquei ela com width 0 e na hora que eu quiser abrir, eu aumento o width. Coloquei o overflow hiding, isso é o que vai garantir que todas as informações que estão dentro da minha barra, quando o width for 0, elas fiquem escondidas. E um transition. O transition é o que vai dar aquele efeito de abrir devagar, senão ela simplesmente apareceria. Então eu coloco um transition para o width de 0.8 segundos. Beleza? E agora eu vou olhar o script. Eu deixei um script pronto, só que do jeito que eu não quero fazer. Então o que acontece? Isso aqui é normalmente a forma tradicional que se é feita, que você encontra muito na internet. Tudo é global e simplesmente jogado dentro do código. Qual é o problema que eu vejo nisso? Quando você começa a criar muitos elementos e você chama eles dentro do JavaScript, isso começa a ficar desorganizado e difícil de mexer e até de dar manutenção. Então eu estava pensando, se eu fizer, eu podia fazer usando o objeto do JavaScript, porque eu consigo deixar tudo bem organizado, né? Então a gente vai refazer esse código, só que usando o objeto do JavaScript. Então para começar, bora deletar tudo. Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou declarar meu objeto. Objeto declarado. Então agora eu vou começar a pegar os atributos. O que acontece? Se a gente vir aqui na nossa página, a gente vai perceber o seguinte, que o sidebar é formado, na verdade, por 3 elementos do HTML, né? Você tem o ícone de menu, você tem o ícone de fechar, né? E você também tem a própria sidebar. Então, por que eu quero usar o objeto? Porque eu consigo colocar essas 3 coisas dentro de uma única coisa. Então, eu não vou estar sempre me preocupando com 3 elementos. Eu tenho um objeto e esse objeto é formado por 3 elementos. Então, eu acho que fica muito mais fácil de visualizar as coisas e de mexer. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou pegar, a barra. Criar a barra, aí eu tenho o menu. E eu tenho também o X que fecha, né? Então eu vou chamar ele de close icon. Tá, só que a gente precisa atribuir os valores, né? Então o que eu vou fazer?
Então, ok. O que eu fiz? Eu usei o Documents, né, que é para eu poder utilizar a DOM do HTML, e usei o Query Selector para selecionar os elementos. Se você olhar aqui no HTML, os elementos que eu quero selecionar com JavaScript, normalmente eu deixo eles com o ID. Por que eu uso o ID? O ID ele é único. É muito melhor para o JavaScript quando você usa o ID para selecionar os elementos. Então o que eu vou fazer agora? Vou criar as funções que vai fazer a minha barra abrir e fechar. Então bora lá. Pronto, a função que abre e a função que fecha, os nomes são bem intuitivos, já estão criados. Se você perceber aqui, eu não usei o this para me referir aos atributos desse objeto. Por quê? Porque eu vou precisar chamar essas funções dentro de um Event Listener. Então o que acontece? Se eu colocasse this, o Event Listener ele é global na aplicação. Ele não ia saber de onde é que eu estou chamando essas variáveis, né, esses atributos. Então ele ia dizer que não existe, que é indefinido. Então eu uso o sidebar porque quando eu usar o meu Event Listener, ele vai saber exatamente de quem eu estou falando. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar uma função de inicialização da minha barra. Pronto, criei minha função init. Então o que ela vai fazer? Ela simplesmente vai pegar os atributos menu e close icon, que são elementos, né, do meu HTML, e vai adicionar um event listener que vai chamar as funções que eu já criei. Então o menu vai chamar a função open e o close icon vai chamar a função close. E agora tem esse event listening que está funcionando na página inteira. O que eu faço agora para isso funcionar? Eu só preciso vir aqui pegar meu objeto, chamar a função init. Pronto. Se a gente vir aqui agora, esse código está funcionando com o novo JavaScript, ele vai estar funcionando perfeitamente. O que é legal também, às vezes quando a gente cria essas funções no JavaScript que são mais de interações, elas não tem nada a ver com falar com o servidor, nem nada assim, elas são simplesmente para interação do usuário. Às vezes é interessante a gente só chamar elas depois que a gente tem certeza que a nossa página terminou de carregar. E aí se a gente tiver vários objetos desse, fica muito interessante a hora de chamar elas. Porque, por exemplo, eu posso adicionar um Event Listener para quando a página terminar de carregar, e dentro desse Event Listener eu chamo todos os objetos, inicio todos os objetos. Então bora ver como é que isso ficaria. Então, por exemplo, ó, cria aqui um Event Listener que ele está observando ali que horas que nossa página terminou de carregar, né? E aí eu chamo o sidebar init dentro dela. E aqui eu coloquei o console log só para a gente ver a hora que ela terminou de carregar. Então eu vou abrir aqui, vou abrir as ferramentas do desenvolvedor. Aqui já apareceu até, né? Mas se eu não reload, ó, você vê que ali ela já iniciou, então ela já chamou a minha função. Qual o bom disso? Se, por exemplo, às vezes, quando você está chamando o site do servidor, seu site pode demorar um pouco mais para carregar. E você não quer que certas funções estejam disponíveis antes do seu site terminar de carregar. Isso pode gerar problemas, pode gerar uma má experiência para o usuário. A gente quer que aquilo ali só funcione quando você tiver certeza. Pronto, já carregou tudo. E, por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse outras barras e a gente poderia tudo chamar aqui dentro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo que ele estaria chamando várias barras diferentes e a gente sabe exatamente o que o código está fazendo, porque a gente usou o mesmo nome de função para objetos diferentes. Então, tipo, fica bem fácil assim de usar.
E é legal porque as coisas ficam muito explicativas. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu poderia querer que assim que o usuário abre a minha página, a barra lateral já abra. Só que eu não quero deixar isso no CSS pronto. Eu quero realmente que ele funcione. Inclusive tem um efeito. Eu posso até pôr aqui ao final posso pôr aqui dentro do DOM, Content Loader, porque eu sei que quando a página terminar de carregar, ele vai abrir. Então eu posso vir aqui e simplesmente colocar. Eu sei exatamente o que essa minha função faz. Eu sei que ela vai ser chamada assim que a página estiver carregada. Então, ó, vou dar um reload aqui. Tá vendo? Ela abre. Eu nem preciso criar uma animação no CSS para isso acontecer. E aí, quando eu decidir que isso não é mais conveniente no meu site, eu posso simplesmente excluir. Não chamar mais minha função. E pronto, não vai mais acontecer. Então é isso, eu espero que tenha ajudado. Isso é muito interessante porque ajuda bastante a organizar o seu JavaScript. Você tem a opção de simplesmente fazer do jeito que estava o JavaScript inicial e abrir criar vários arquivos JavaScript e colocando aquilo dentro de cada um. Mas eu acho que assim fica muito interessante porque você tem essa opção de estar com o código bem organizado. E aí se você começa a ter muito arquivo JavaScript, aí já começa a ficar difícil de achar onde é que você deixou aquele menu específico, aquela barra específica no arquivo. Qual é o arquivo que está aquilo? Então, dessa forma, você pode até ir lá e sair minimizando todos os seus objetos e você vai ver. Você sabe exatamente qual objeto é qual, você abre só aquele, mexe só nele se precisar. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.